tarde, pessoal de InfoChannel. É um prazer estar com vocês aqui de novo. E hoje o nosso bate-papo é com o Silvio Modé, que é o presidente da Autodesk Brasil. Hoje ele vai falar para a gente o que tem de novidades, o que a Autodesk traz de novidades para o mercado local, para os seus integradores e para o seu canal de vendas indiretas. Boa tarde a todos que assistem a esse vídeo da InfoChannel. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Então, vamos começar, Silvio. Fala um pouco para a gente da posição da Autodesk no mercado brasileiro. A Autodesk tem soluções bem focadas e específicas. Como é que vocês estão no mercado local? E eu gostaria que você abordasse um pouquinho também se a pandemia teve alguma interferência na colocação da Autodesk em vendas, aumentou, diminuiu, como é que está? É claro que, vamos lá. Primeiro, a Autodesk tem tido um crescimento expressivo nos últimos 3 anos fiscais. O nosso ano fiscal termina em final de janeiro, né? Então, os 3 anos fiscais anteriores, a gente teve um crescimento expressivo, acima de 50% ao ano. Foi muito bom e, obviamente, assim como a grande maioria dos negócios, nós sofremos o impacto neste ano fiscal, que é o ano da Covid, que é proporcional ao impacto que os nossos clientes também sofrem nos seus negócios, né? Portanto, isso afeta a demanda como um todo. No nosso caso, especificamente, o que a gente percebeu foi uma mudança no perfil dos nossos clientes. A gente aumentou, teve um acréscimo bastante importante no volume de clientes na verdade, com um ticket de compra menor, né? Então, entendemos que houve uma demanda maior por projetos de menor tamanho, por projetos enfim, que cabem em orçamentos menores e, portanto, algumas empresas menores ou alguns profissionais que trabalham, vamos dizer, por conta, acabaram tendo uma oportunidade de criar novos segmentos para o mesmo mercado, né, de arquitetura, de engenharia. Então, hoje a gente observa um volume maior de tickets menores, mas no cômputo geral nós não decrescemos esse ano, o que é muito bom. Imaginando que nós viemos de 3 anos de crescimento bastante grande, não decrescer esse ano, para nós, foi um bom resultado. Sem dúvida. E a Autodesk realizou semana passada o University 2020, né? Sim. Conta pra gente o que saiu de novidade lá, o que o integrador brasileiro pode aproveitar do que foi falado lá no evento. Quais são as novidades, por favor? Bom. Olha, basicamente, a Autodesk ela tem focado muito o seu desenvolvimento em 2 vetores, né? Primeiro é um vetor da maior capacidade das suas soluções, de automatizar alguns processos e com elementos de inteligência artificial que oferecem mais opções e mais capacidade de simulação. E depois a interoperabilidade. Nós entendemos que, apesar de sermos líderes no mercado, uma série de segmentos em que a gente atua, nós não somos a única, né? Então, entendemos que para o cliente, muitas vezes, é muito importante a interoperabilidade entre soluções. Então, baseado nesses 2 conceitos, a Autodesk tem feito uma série de investimentos. E agora, no AU, algumas novidades bastante importantes, né? E está focando as soluções para ter uma maior coordenação no fluxo de trabalho, né? Mais criação virtual, mais customização, tanto na construção como na manufatura. Então, as plataformas novas que a Autodesk lançou no AU vêm exatamente com essa proposta, né? Então, nós lançamos a próxima geração do que nós chamamos de Autodesk Construction Cloud, que entra com o Autodesk Build, né, que reúne os benefícios do BIM 360, que é a nossa suite de produtos para o BIM na nuvem, e o PlanGrid. Também a Autodesk Quantify faz parte desse Construction Cloud, especificamente para quantificação e orçamentação de projetos e obras, e agora também o Autodesk Coordinate, também parte do Autodesk Construction Cloud, que faz coordenação entre projeto, campo, escritório, totalmente na nuvem, facilitando colaboração, né? Uma outra novidade é uma
fazer um foco muito maior, né? O relançamento de algumas soluções de projeto, mas com capacidade de design generativo, que é essa componente de inteligência artificial que faz com que você defina algumas variáveis, ela gera uma série de opções e aí você maximiza dependendo da sua prioridade, né? Então, por exemplo, hoje você tem um módulo de projeto generativo no Civil 3D, especificamente para terraplanagem, né? Então, de forma automatizada, essa solução vai analisar terreno, definir melhores locais para traçar ruas, platôs de casas, para projetos de drenagem, né? Então, você automatiza a análise, gera mais opções e, por isso, você acaba reduzindo o custo, o tempo e desperdício para quem está utilizando. O Revit, ainda falando em novidades, que já é uma solução, um produto bastante conhecido, também já vem com algumas soluções agora diretamente pré-programadas, né, no software, sem a necessidade de customização ou programação adicional. Desde a análise de espaços de escritório, a melhor te ajuda a determinar, por exemplo, a melhor posição de uma janela, ou para uma melhor vista, ou para melhor aproveitamento da eficiência de ar-condicionado, né? Portanto, exposição à luz solar. Então, isso tudo também automatiza, economiza tempo e acaba com que você tenha muito mais eficiência nos escritórios de projeto, né? Apresentamos também uma nova plataforma chamada Autodesk Tandem, que é uma plataforma de handover digital. Isso é basicamente aquilo que te permite, né, fazer uma associação entre os componentes, neste caso para a construção civil, né, os componentes do BIM, das soluções de BIM, com sensores específicos em obra, né, que aí tem essa componente de IoT também, e aí você vai criar com isso, permite criar com isso uma solução de digital twin para a construção, desde projeto até o pós-obra. Então, isso também é uma novidade bastante interessante, e eu acho que também foi bastante falado, né, foi anunciado a aquisição da SpaceMaker, que é um software baseado na nuvem, que é basicamente inteligência artificial para análise de espaços urbanos, especialmente o mercado de desenvolvimento imobiliário. Então, ele também analisa dúzias de critérios simultâneos para gerar a melhor solução de landscape urbano, as características dos projetos, uma série de análises de impacto ambiental, tudo na nuvem, né? Então, basicamente, na área de manufatura, né, a Autodesk está unificando o Fusion como uma única plataforma, mais uma vez usando a nuvem agora para conectar todos os engenheiros em um único local para análise e simulação de projetos, portanto, você acaba com múltiplas versões, né, todos trabalhando de forma colaborativa, sempre com a última versão no projeto e permitindo colaboração em tempo real. Acho que essas foram algumas, talvez teve uma série de outras, mas aí podemos especificar um pouco mais conforme a gente segue. Uhum. A hora que você estava discorrendo, me ocorreu o seguinte: a Autodesk tem alguma influência ou alguma oferta e pensa em cidades inteligentes? Qual que é o papel, por exemplo, da Autodesk, das soluções e ofertas nessa questão de cidades inteligentes? Perfeito. Tem algumas, na verdade, define um pouco uma cidade inteligente, né? Uma cidade inteligente é uma cidade que faz um uso abundante de dispositivos, sensores, que geram informações em tempo real, né, que te permite, na verdade, agir de forma customizada, né, dependendo do momento, para melhorar a utilidade dos equipamentos públicos pelos moradores daquela cidade. Então, por exemplo, sensores que te permitem fazer leitura de trânsito e, com isso, imediatamente mudar algumas características em tempo de semáforo, etc. Controle de temperatura, controle de umidade, controles no asfalto para fazer antecipação, por exemplo, de necessidade de manutenção. Dentro desse contexto, né, de você transformar uma cidade em algo que se alimenta de informações e provê informações para a própria melhoria do espaço,
E essa conectividade toda é que é o conceito da cidade inteligente. Então, uma das coisas que primeiro projeto de tudo isso, né, e obviamente que também tem as questões aí de impacto ambiental, primeiro projeto, quando ele é feito de forma colaborativa, de forma a usar metodologias que causam um impacto positivo no ambiente, a redução de custo, redução de prazo, de certa forma, isso já é uma componente de cidade inteligente, né? Por quê? Porque são construções e são espaços urbanos que já têm já foram simulados com relação à sua eficiência, com relação à mobilidade, com relação a impacto, por exemplo, de um novo edifício no trânsito local. Então, isso tudo já é possível fazer com as ferramentas Autodesk, utilizando o conceito que nós chamamos de BIM. Então, quando você modela digitalmente uma construção e o seu entorno, você tem capacidade de fazer tudo isso. Além disso, com essa plataforma Tandem, que a Autodesk acabou de lançar, você integra tudo isso justamente com esses sensores, que é o que fazem uma cidade inteligente ser inteligente. Então, você tem, de alguma maneira, sim, a Autodesk bastante inserida dentro desse contexto já, desde a liderança que ela tem globalmente com relação a BIM, agora também com o lançamento dessa plataforma que definitivamente conecta isso com aquilo que é a parte de leitura de dados e resposta imediata de dados dentro do conceito da cidade inteligente. Perfeito. Em relação ao seu canal de vendas, aos integradores que levam, né, as suas soluções ao mercado, e tem alguma novidade? Programa de canais? Claro, a gente tem crescido bastante a nossa rede de canais, né? Agora mesmo, esse ano, nós tivemos 5 novos revendedores no Sul, em São Paulo, no Sudeste, no Nordeste. Então, a gente tem ampliado um pouco aí os nossos canais e a gente tem focado e trabalhado e investido muito na qualificação desse canal. Então, a Autodesk é um produto que, por ser uma solução de alto valor agregado, ela se vende a partir do momento em que fica claro o benefício que essa plataforma, que essa solução tem no negócio final do cliente. E normalmente isso está relacionado à economia de custo, à precisão de orçamento, à velocidade com que se faz uma obra, a capacidade de simulação e etc. Então, você precisa de um canal, de um ecossistema bastante especializado e, portanto, essas componentes de treinamento e qualificação elas são fundamentais. Esse ano, especificamente, nós fizemos um investimento e lançamos o Brasil Sales Academy, que é um portal em que você tem uma série de conteúdos técnicos, não técnicos, hard skills, soft skills, e que são consumidos pelos vendedores e pela equipe técnica dos nossos canais. E isso tem sido muito bom, quer dizer, o consumo desse portal e do conteúdo desse portal, ele tem sido muito superior àquele que nós até imaginávamos. Então, isso é uma forma que a gente tem também de entregar valor para que o nosso canal possa entregar valor ao nosso cliente, aí crescemos todos juntos. Maravilha. Agradeço bastante, Silvio, sua participação. O InfoChannel está aberta para a Autodesk, para você, para as novidades. Sempre presente. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Nós que agradecemos. Muito obrigado.